Oi, minha gente, estamos começando mais um Azeviche aqui na sua TV Câmara de Salvador. Seja muito bem-vindo, fique à vontade, o espaço aqui é todo seu para você acompanhar suas histórias, nossos assuntos e, é claro, aqui é o canal onde você se vê, viu? Se você está acompanhando pela TV mesmo, pelo 12.3, fique à vontade. Lembre que também estamos nas redes sociais e você pode procurar o nosso programa lá no youtube.com. Procure lá TV Câmara de Salvador que você vai encontrar um compilado, programa que não acaba mais para você. E hoje vamos contar uma história toda diferente, mas que com certeza você já ouviu falar em alguns desses nomes, viu? O Azeviche de hoje, traz a história de uma recente instituição. Isso para a gente começar. Eu estou falando do Instituto da Mulher Negra, Mãe Hilda Gitolu. A organização feminista negra tem como pilar a busca pelo acesso a direitos para meninas e mulheres cis e transexuais negras. O seu objetivo é promover ações integrais dentro dos princípios do bem viver, voltadas para a educação, direitos sociais e direitos humanos. A organização vem sendo pensada e construída a partir de discussões com as pessoas da comunidade. O Instituto da Mulher Negra, Mãe Hilda Gitolu, visa manter viva a história e o legado de Mãe Hilda Gitolu, importantíssima líder religiosa de matriz africana que muito contribuiu para a valorização da cultura negra. Mãe Hilda nasceu em Salvador no dia 6 de janeiro de 1923 e em 1952 fundou o terreiro Axé Gitolu, no Curuzu. Foi nesse espaço sagrado, inclusive, que ela lutou pelo povo negro e onde nasceu também o primeiro bloco afro do Brasil, o Ilê-Aiê, com sua grande contribuição. Nesse ano de 2023, quando seria o centenário de Mãe Hilda, convidamos então uma das netas dela, Valéria Lima, para falar sobre o seu legado e também sobre o trabalho desenvolvido pelo Instituto da Mulher Negra, Mãe Hilda Gitolu. Seja muito bem-vinda, Valéria. Como é que vai você? Tudo bem? Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco mais da história de Mãe Hilda, dessa mulher que tanto lutou, que tanto nos representa. Primeiramente, quero falar da grandiosidade, da importância que tem para todos nós, soteropolitanos, baianos, Mãe Hilda Gitolu. E saber que você, como uma das netas, está levando adiante esse legado e deixando aí para a comunidade esse trabalho tão bacana que é recente, mas que já vem sendo pensado há um bom tempo no Instituto da Mulher Negra, para a gente saber que a história não morre. Então, primeiramente, parabéns por isso. E eu quero que você comece um pouco falando da sua história com ela. Você, como criança, como era essa convivência com Mãe Hilda Gitolu, você, sua mãe, o que é que você se recorda dessa época, desse período? Então, eu nasci e fui criada naquela comunidade, no Curuzu. Minha mãe sempre morou em cima na casa da minha avó. Então, ela sempre participou ativamente da educação da gente. Ela participava muitíssimo, assim. Não acontecia nada sem que ela soubesse, sem que ela autorizava. Então, ela foi presença marcante na infância, na adolescência da gente, em todos os momentos, até, de fato, partir para o Orum. Então, ela sempre foi essa mulher que se fez presente. Uma mulher capricorniana, filha de Omolu. Então, assim, com um pulso muito forte, muito preocupada com a educação, com todas as questões. Então, ela era a pessoa que fazia, de fato, o trabalho chato de vó, sabe? Não era aquela avó que mimava o tempo inteiro, muito pelo contrário. Ela dizia pra gente o quanto que a gente precisava ser correta, e digna na vida. Então, assim, isso foi ensinado desde muito cedo, assim. Eu tenho momentos muito bons com a minha avó de infância, assim. Eu lembro que, desde pequenininha, tem uma foto com ela, eu penteando o cabelo dela, assim. Oh, e aí, quando a gente cresceu e começou a trançar cabelo, eu comecei a trançar o cabelo da minha avó também, eu fazia as unhas dela. Uma mulher extremamente vaidosa, assim. E quando eu era adolescente, tem uma senhora que está entre nós até hoje, assim, eu fico muito feliz de tê-la tão perto ainda. Ela tem 107 anos e é amiga de juventude da minha avó. Nossa. E ela costurava para minha avó. Então, todos os sábados, ela contando é muito lindo, assim, que todo sábado minha avó queria um vestido novo para ir para o baile. Então, a adolescência dela foi muito... Já era no Curuzu, ela foi morar no Curuzu entre 11 e 12 anos de idade. Então, essa adolescência efervescente, de festa, de baile, ela estava lá e já com essa amiga, que é a tia Luísa, fazendo as roupas dela. Então, assim, a gente foi a adolescente criada por essa mulher que também era uma mulher muito vaidosa, O juntó dela é o Oxum. Então, nada mais justo do que valorizar esse vodum que é tão presente também na vida dela. Então, a gente pôde participar efetivamente, assim, da vida dela e ela participar da nossa enquanto ela estava aqui, Sim. Falando ainda dessa convivência, eu imagino que ela tenha sido um grande exemplo,
por causa de todo o seu trabalho, das causas sociais. Fala um pouco dessa construção, né? Para além da convivência que você tinha com ela como neta, desses momentos de intimidade, mas como era para você ter nessa mulher esse exemplo de valorização da comunidade, de realização de projetos, de estar sempre atuando ali. Quais são os momentos que você mais se recorda, né? Por exemplo, houve a criação da escola Mãe Hilda de Tolu. Enfim, além da escola, teve o momento de surgimento do ILE. Como é que você, como criança, como jovem, adolescente, via todas essas transformações? É interessante, né? Quando a gente nasce dentro desse contexto, a gente não consegue enxergar tão cedo a importância, o impacto do ILE para fora. Até porque, assim, a gente só vê de dentro, a gente não tem experiência de ver de fora, a gente não ouve outras pessoas falando. E esse movimento só começa na minha vida, de fato, na adolescência, assim, tipo, que eu começo a criar consciência da importância. E aí, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, o primeiro texto que eu escrevi na vida, que não foi um texto jornalístico, foi um texto para a disciplina de filosofia, eu escrevi sobre ela. Mas eu acho que, além disso, né, além da graduação ter me ajudado a abrir a mente, enxergar o ILE e a importância dela, da forma grandiosa que as pessoas que estavam do lado de fora viam, eu tive a oportunidade de ser uma das fundadoras do Instituto Mídia Étnica. E na época, eu estava ali no início da faculdade, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi a saída do ILE de frente. Sim. Então, assim, ver de frente tem toda uma simbologia, né, e um significado para que eu, de fato, consiga começar a enxergar da forma que é, com a proporção que tem. Porque quando a gente está ali vivenciando, vendo minha mãe costurando as fantasias do ILE no barracão do terreiro, fazendo o figurino das dançarinas, a gente não consegue ter noção da importância. Quando a gente ouve outras pessoas falando, eu lembro que um amigo que eu sempre conto essa história, né? André Santana e Paulo Rogério também falavam isso, né? Quando eu entrei no Mídia Étnica, chegou Valéria, da família real do Curuzu. Então, assim, as pessoas viam dessa forma, mas a gente não. A gente se via como uma família que estava ali construindo algo dentro da cultura negra, fazendo o candomblé, né? Fazendo ali na prática da religião de matriz africana, mas não como algo grandioso como as pessoas viam. Então, assim, todo esse movimento é que vai me fazer perceber a importância e a grandiosidade. Então, desde que eu entrei na faculdade, todos os textos que eu escrevi, assim, de mais importância, meu trabalho de conclusão de curso, foi um livro-reportagem sobre mulheres negras. Então, eu comecei a me voltar para escrever, de fato, sobre mulheres negras e, principalmente, sobre a minha avó, a partir dali, né? Uhum. Cronologicamente, para quem não sabe efetivamente de toda a história, o que é que vem primeiro? A escola, o ILE, como foi que uma coisa foi gerando a outra? Então, o ILE nasce, né, em meio à ditadura militar ainda, em 1974, com todo o aparato da minha avó. Eu acho que é muito importante falar sobre a participação dela. Inclusive, eu só consegui entender, de fato, essa história quando eu escrevi a dissertação de mestrado em 2014, né, que eu defendi em 2014. As pessoas falavam que ela tinha idealizado o ILE, as pessoas falavam que ela tinha criado, que o ILE era dela, enfim. E aí só vão entender, né, cada parte dessa história a partir dali. A ideia é, de fato, de Apolônio e de vovô, mas eu acredito que essa ideia só surge pela vida que foi proporcionada por ela, assim, pela formação que foi proporcionada por ela dentro do terreiro, né? Meu tio vovô nasce exatamente no mesmo ano que o terreiro é fundado, em 1952. Então, eles nascem dentro desse cenário religioso de matriz africana, minha mãe vendo os orixás sendo vestidos, e eu acho que a ideia surge dali muito pelo aparato que ela proporciona. Então, ela diz, eu vou para as ruas com meus filhos, porque se eles forem presos, eu serei presa junto com eles, mas eu não vou deixar só. Então, ela dá todo esse suporte, toda essa estrutura, para que, de fato, o bloco surja. E qual é a primeira sede do ILE, né? O Axé de Tolu. Não teria outro lugar para começar. Então, tudo é feito ali. As roupas são feitas dentro do barracão do terreiro desde sempre. E foi assim até a construção da sede. Uhum. Então, assim, o papel dela nessa estrutura é, de fato, ser essa grande matriarca, essa grande mãe que aceita, que acolhe, que impulsiona. Então, em 74, nesse contexto, ele é criado. E o que vai dar origem, né, anos depois, aos trabalhos sociais do ILE, é a criação da Escola Mãe Hilda. Em 1988, o poder público ele não tinha obrigatoriedade do ensino até os 7 anos de idade. Então, eram muitas as crianças que ficavam nas ruas, né, ali no Curuzu, então, um bairro majoritariamente negro. E ela fica muito incomodada. Mãe Hilda é uma mulher que nunca frequentou a escola regular, né? Eu acompanhei minha avó aprendendo a assinar o nome dela. Uhum. E eu achava lindo, né? Ela fazendo assim, tinha listinha, minhas tias foram as primeiras professoras da escola. Então ela diz, não, a gente precisa fazer alguma coisa. E é essa referência que eu tenho, né? De não ficar parada, esperando que as coisas aconteçam, esperando que o poder público dê conta de tudo. Eu acho que minha avó me ensinou, acima de tudo, e que nós somos responsáveis
por nós e por nosso entorno, né? A gente não pode ficar só naquele lugar de cobrança, a gente tem que fazer também. Então, ela é nesse contexto, né, em que as escolas, o poder público não tinha obrigação de ensinar até os 7 anos de idade, que ela abre o próprio terreiro, mais uma vez, o barracão do terreiro, literalmente, e ali ela divide em 2 partes com a cortina, então tinham 2 turmas, né? Nos 2 turnos eram 4 turmas acontecendo. Então, a escola ia, eu não sei exatamente se ia da alfabetização no primeiro momento, né, já que não tinha a obrigatoriedade de ensino nenhum, mas quando eu cresci já era da 1ª até a 4ª série. Sim. Mas quando eu me entendi por gente, digamos assim, né? Eu nasci em 85, a escola nasceu em 88, então eu tinha 3 anos quando a escola foi fundada. Ou melhor, 2, não tinha feito 3 ainda. Então, ela tem uma contribuição, principalmente do professor Edivaldo Machado Boaventura, que na época era secretário de Educação do Estado. Ele dá, né, dá um suporte para ela, ele doa as cadeiras. Então, dali, dessa doação e da vontade dela, surgem os projetos sociais do ILEI que vão impactar, inclusive, na questão de segurança pública dentro do bairro do Curuzu, né? Por muitos anos, o Curuzu foi uma referência dentro do grande complexo, né, que é a Liberdade, com relação a isso. Então, assim, a gente sabia e existiam estudos, né, que mostravam que a violência era menor no Curuzu porque tinham projetos sociais que davam conta daquilo. Então, ela mostrou para a gente o impacto e o poder do social, né, de projetos sociais nas comunidades. A gente sabe que existem inúmeras aí, mas a gente aprendeu, eu tive a oportunidade, né, eu digo que nesse aspecto eu sou privilegiada, porque eu aprendi isso dentro de casa, eu aprendi que a gente pode se movimentar e pode impactar, de fato, a vida das pessoas dentro de casa com a maior referência da minha vida. Então, eu cresci com a minha avó e com a minha mãe me ensinando muito. Eu sou a 3ª geração, né, dessa linha de mulheres aí, que tem uma grande importância para a história e para a cultura negra do Brasil. Com certeza, deve ser uma felicidade fazer parte desse núcleo, viu? Invejada por muitos, inclusive, por muitas também. Mas falando dessa coisa da escola, né, funcionar dentro de um terreiro, né, eu vejo que atualmente a gente ainda tem que lidar com muito preconceito, com muita intolerância, com muito racismo religioso. E eu queria saber como era naquele tempo, naquela época. Eu sei que você não estava lá presente, mas os relatos certamente você tem. Era tranquila a convivência? Havia algum tipo de diferença pela escolinha estar funcionando dentro de um terreiro? Tinha resistência por parte dos pais? Ah, não vou levar meu filho para ficar lá nessa escola porque é dentro de um terreiro, não quero que seja influenciado ou influenciada. Como era isso na comunidade? É aquela questão, né? O racismo ele sempre existiu, ele permanece, né, na nossa sociedade, o racismo religioso ainda mais, digamos assim. Mas eu acredito que esse aumento, né, significativo com relação ao racismo religioso, ele tem... o principal fator para motivar o racismo declarado são as igrejas neopentecostais, que naquela época não eram tão fortes nas comunidades. Elas são muito fortes hoje. Então, a violência nesse sentido aumentou muito. E eu acho que a falta de alternativa fazia com que mães evangélicas levassem seus filhos para dentro do terreiro estudar. E era muito engraçado, assim, isso eu cheguei a acompanhar. Tinham crianças que chegavam dizendo, ao invés de dar boa tarde, as crianças chegavam tomando a benção da minha avó, né? Olha! E aí tinha criança que falava, a benção, dona Manhilda. Oh, meu Deus! Era muito bonitinho, assim. E assim, a gente cresceu com crianças brancas e negras, né? Brancas naquele aspecto, né? Branco da Bahia, digamos assim, né? Sim. Pessoas mestiças, mais de tonalidade de pele mais claras, e de outras religiões estudando lá na Escola Manhilda. Então, assim, eu acho que ela mostrou pra gente que é possível o diálogo, que é possível acolher. E eu acho que a gente tem uma escolha também, sabe, Cris? De fazer diferente. Eu acho que essa é a principal referência que eu trago dela, assim, tipo, não é porque as portas são fechadas pra gente do lado de fora que a gente precisa ter o mesmo posicionamento. A cultura do racismo, ela é criada pelos não negros, ela não Sim. é criada pelo povo negro. Então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar disso o tempo inteiro. E ter essas referências muito, muito fortes e muito presentes. Acho que tem coisas que a gente meio que faz no automático, mas quando a gente cria consciência, a gente consegue fazer muito mais. Então, assim, eu fui questionada, inclusive, né? Nós somos uma organização feita por e para mulheres negras. E a gente verbaliza isso o tempo inteiro. Mas a minha avó me ensinou que a gente não pode fechar a porta para ninguém.
Então, assim, se existem mulheres não negras, mas que estão em situação de vulnerabilidade social, elas serão acolhidas tanto quanto. Se existem homens que têm interesse em fazer as atividades do Instituto, eles serão acolhidos tanto quanto. Nós divulgamos, obviamente, né, para mulheres negras, porque essa é a nossa prioridade. Esse é o nosso público prioritário. Mas a minha avó me ensinou que a gente precisa abrir as portas e dar oportunidade para aqueles que precisam. Então, a gente segue essa linha. E eu acho que ela ensinou isso de forma muito bem, né? Porque as pessoas sempre dizem, né? A palavra comove, mas o exemplo arrasta. Então, a gente tem esse exemplo dentro de casa daquela mulher que estava sempre disposta a ajudar, que tinha uma personalidade extremamente forte. Eu não estou falando aqui, não estou querendo romantizar, inclusive, né, a história e a personalidade da minha avó. Muito pelo contrário, ela sempre foi uma mulher altiva, sempre disse o que queria, uma mulher capricorniana e filha de Omolu. Ela sempre se mostrou imponente, muito forte, sempre impôs o respeito, né, para as outras pessoas. Assim, ela não era... De baixa cabeça. Exatamente, ela não se curvava diante de situações que ela precisava se posicionar. Então, a gente aprendeu com essa mulher. Assim, a falar toda vez que era necessário falar. Ela tinha um pulso firme, inclusive com os filhos homens, né? Meu tio vovô imenso, meu tio Vivaldo depois. Mas ela falava o que ela queria falar, ela não tinha medo de falar. Então a gente aprende nesse contexto, com essa mulher altiva, mas que é muito acolhedora, que é muito carinhosa. A gente tem inúmeros relatos de pessoas que chegaram lá em casa com fome e minha avó deu o que comer. Então, assim, é essa relação, é esse legado, né, de acolhimento, de solidariedade que a gente quer manter dela. Perfeito. Olha, você que se ligou aqui na gente agora, eu estou conversando com Valéria Lima, ela é uma das netas de mãe Hilda de Tolu e está aqui para falar com a gente, obviamente, sobre o legado, né, de mãe Hilda, que este ano seria o centenário dela, mas também está falando com a gente sobre o Instituto da Mulher Negra, mãe Hilda de Tolu, que a gente vai entrar nesse papo agora. E eu quero saber de você citou aí um pouco, né, para que público é voltado esse trabalho, mas eu quero que você explique melhor o que é o Instituto, quais são as ações que vocês realizam e qual é o objetivo central. Então, o Instituto ele começou a ser pensado na pandemia. É muito, muito importante refletir sobre esse meu lugar nessa família e no Instituto, né? Eu estava muito angustiada em casa com várias questões, né? Todo mundo preso em casa, eu trabalhando meio que fora da minha área, né? De jornalista também. E aí me veio um questionamento, assim, do que eu, enquanto terceira geração dessa família, poderia fazer. Sim. Tanto para manter vivo o legado dela, eu já tinha escrito a biografia dela, mas eu achava que a gente tinha que fazer um pouquinho mais. E a gente percebia, né, uma grande necessidade, inclusive com relação a conhecimentos, formação política, enfim, várias questões. E aí a gente foi pensando, né, esse instituto. Ele é uma organização criada, né, por e para mulheres negras e tem um foco em formação e qualificação profissional, mas também em preservação de memória. Sim. Então a gente quer manter vivo o legado dela e de outras mulheres negras que fizeram tanto quanto ela. E uma coisa que eu acho que é muito importante, um exercício que a gente precisa fazer sempre, é de olhar para trás para poder seguir, né? Eu acho que a gente tem uma geração, né, de uns anos para cá, que pensa muito, que está conseguindo, que está inventando a roda. E a gente precisa entender e conhecer a nossa história. Para dizer, não, mas a gente não está inventando a roda, a gente está simplesmente repetindo ações que já foram feitas lá atrás, dentro de outras configurações, em momentos que não existia internet, em momentos que a gente não tinha o acesso à informação que a gente tem hoje. Então, assim, a gente precisa conhecer a história das mulheres que vieram antes. Hoje a gente consegue, né, acessar a história de mulheres como Maria Filipa, como Maria Carolina de Jesus, Lélia Gonzalez. Então, assim, a gente precisa falar mais dessas mulheres que vieram antes de nós. E qual é a estratégia, né? A gente quer contar a história dessas mulheres através do que a gente sabe fazer. A gente sabe que a nossa história sempre foi contada de forma oral, mas a gente sabe a importância da escrita, porque hoje nós temos a caneta na mão. E como bem disse, né, Mãe Senhora lá atrás, Manhaninha, desculpa, como bem disse Manhaninha lá atrás, a importância da caneta na mão, né? A importância de aprender a usar todas as ferramentas e todas as tecnologias. Se por muito tempo a nossa tecnologia foi a oralidade, hoje a gente se apropria da oralidade que sempre foi nossa, da comunicação e do poder da escrita, do audiovisual, das tecnologias, das redes sociais, da internet que está aí para todo mundo. Então, assim, dentro dessa perspectiva de preservação de memória, a primeira ação do Instituto é a publicação da biografia de Mãe Hilda, que foi finalizada em 2014, foi minha dissertação de mestrado, e que até o final desse ano, ou no máximo 6 de janeiro de 2024, a gente vai publicar o livro com o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo. E é uma fundação alemã que está incentivando, né, publicações negras, principalmente escritas sobre mulheres negras. Então, assim, a gente está fazendo, através da editora Alguns Toques, que é uma editora local. Então, assim, é importante dizer também que o dinheiro que está sendo arrecadado tem sido pensado
para ficar entre as nossas, né? É uma editora de 2 pessoas negras, então a gente está muito feliz com esse conjunto de ações. Ainda dentro do Centenário de Maílda, a gente está tentando, né, buscando captar recurso para fazer o documentário dela, porque eu acho que é importante o audiovisual, é importante que a gente leve o audiovisual para dentro das escolas. Então, assim, a médio prazo, assim que a gente fizer esse primeiro documentário, a gente vai entrar em contato com escolas públicas e privadas aqui de Salvador para exibir esse documentário, fazer palestra, fazer debate dentro dessas escolas. Então, assim, não é só ficar dentro da nossa comunidade fechada. A ideia é que os conteúdos, de fato, acessem, né, principalmente os lugares de formação e de educação, porque é quando a gente precisa começar a desenvolver o conhecimento nesse sentido, e principalmente o letramento racial, né? A gente precisa entender que não é porque somos negros, inclusive, que a gente tem letramento racial. Até outro dia a gente estava usando palavras extremamente racistas porque a gente não conhecia a origem das palavras. Estamos num processo de aprendizado nesse sentido. Então, essa é uma das prioridades do Instituto. A outra prioridade é gerar renda para mulheres negras. Então, assim, desde que o Instituto começou a ser pensado, a gente pensa em tem uma loja física e uma loja virtual para que a gente possa vender tudo que vai ser produzido pelo Instituto. Então, já dentro desse primeiro pensamento, né, de geração de renda, a gente tem um curso que já começa agora, já começa no dia 12 de setembro, que é um curso de arte em tecido, que a gente conta com o apoio de uma organização chamada Brasil Foundation, uma organização também internacional, americana, que apoia, né, algumas organizações, e esse projeto especificamente, esse edital, na verdade, especificamente do Brasil Foundation, está voltado para o empreendedorismo negro. Sim. Então, a ideia é que a gente qualifique essas mulheres. Dete Lima vai ser a principal facilitadora desse curso, porque a ideia é que, de fato, sejam produzidos peças artísticas, né? A gente vai trabalhar técnicas, e aí a gente fala, né, das nossas tecnologias, né? Muitas crianças aprenderam a fazer fuxico, por exemplo, né? Bem cedinho lá com a mãe, com a avó, aprenderam a juntar retalhos e construir peças. A ideia é valorizar esse artesanato. A ideia é dizer para a gente que a gente pode, e que a gente pode utilizando utilizando o nosso conhecimento, né? Dete Lima, para além do ILE, ela tem um trabalho enquanto artista plástica, então ela faz painéis, ela faz bonecas de orixá, ela faz roupas de orixás e voduns. Então, a ideia é pegar todo esse conhecimento e compartilhar mesmo, né? Ela que desde há muito tempo, né, dá aula de várias atividades, inclusive de turbante, um turbante que é criado, desenvolvido com ela, né? E a gente pode dizer que é, de fato, um presente da ancestralidade para ela ter desenvolvido uma técnica que é tão dela, mas que ela já compartilhou com tanta gente. Então, a ideia é justamente isso, né? Utilizar as pessoas que a gente tem dentro de casa, o conhecimento que a gente tem, qualificar mulheres negras. Então, a gente vai trabalhar, por exemplo, técnicas como patchwork, que é uma técnica que, assim, que é pouco utilizada. Então, a ideia é que, de fato, se produzam peças que possam ser comercializadas e que essas mulheres também tenham aulas de empreendedorismo, para que elas saibam como vender. Mas, assim, através do Instituto, a gente quer que essas mulheres produzam, tragam para o Instituto vende, mantém o Instituto, né, de alguma forma, porque a gente sabe que, enquanto organização, a gente precisa se manter, a gente tem várias possibilidades, né, de captação, e essa vai ser uma das possibilidades. Então, futuramente a gente quer ter um memorial em homenagem a Maílda, aberto à visitação pública, mas também tem uma loja para que as pessoas possam acessar produtos que são feitos dentro de casa, que são feitos pelas mulheres que são beneficiadas diretamente pelo Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolum. Maravilha. Deixe logo aí as redes sociais, os contatos, os canais, onde as pessoas podem acessar tudo isso, as informações sobre cursos, também a loja virtual, enfim, deixa aí logo os canais. Então, a loja virtual é um projeto por enquanto, mas daqui a um tempo a gente vai ter essa loja sim ativa, até porque a gente já tem um site, nós temos o site institutomailda.org.br. Eu estou muito feliz com esse site, que é de fato uma novidade, ele vem sendo produzido já há algum tempo e agora finalmente ele está pronto. A gente tem o nosso Instagram, que é @institutomailda_de_tolu. E a gente, por enquanto, não tem telefone ainda, mas daqui a um tempo a gente vai ter um telefone específico para o Instituto. A gente está, digamos que, organizando a casa, Sim, né? Ainda muito cedo, né? Muito cedo. O Instituto começou, de fato, a realizar atividades e ações em março desse ano. A gente fez nossas primeiras oficinas, mas um exercício que a gente sempre faz enquanto organização é também
pedir para que as mulheres digam para a gente o que elas querem aprender. Todo formulário que a gente faz, de todos os cursos, todas as oficinas que a gente faz, a gente tem lá uma questão aberta para que as mulheres digam o que elas querem aprender de fato. Porque eu acho que o mais importante de fazer o social é dar para a população de fato o que eles precisam e não o que a gente acha que eles precisam. A gente precisa sair desse formato engessado de que a gente sabe o que vai salvar a vida do outro, né? Eu acho que as pessoas, a gente tem, de um modo geral, né? Toda vez que a gente vai desenvolver algum projeto, uma ação, a gente acha que a gente tem uma fórmula mágica que vai impactar e que vai transformar a vida do outro, mas não é bem assim. Muitas vezes a falta de interesse em algumas formações tem a ver com isso. Tem a ver da gente não oferecer para o outro que de fato ele quer ou precisa. Então a gente precisa ouvi-lo também. Então assim, a gente já abriu as inscrições para esse curso, o link tá lá para o formulário, tá no Instagram do Instituto, né, @Instituto Mailda de Tolu, tá lá na bio do Instituto, o link direto para o formulário, mas tá também no site, então as pessoas podem se inscrever, o curso é aberto, né, para todos os públicos, inclusive a gente mantém um perfil de não determinar a faixa etária para nenhuma formação. Sim. Eu acho que é muito importante misturar gerações, eu acho que a gente tem muitos preconceitos, né, o etarismo tá aí, muito por causa disso, pela falta de convivência, pela falta de respeito. A gente aprendeu que o mais velho sempre tem muito o que ensinar, mas a criança também tem o que ensinar, né? Eu acho que essa troca é determinante para que a gente, de fato, construa uma organização mais sólida, né? O aprendizado, a convivência é importante. Então, assim, eu aprendi muito com a minha avó e eu acho que a gente tem a oportunidade agora de unir gerações diferentes, então de 16, né? Esse curso especificamente é de 16 até a idade que acharem que podem, né? É isso aí. Que tiver saúde para subir escada, porque infelizmente o acesso ao Instituto tem um pouco de escada, mas também não é muita escada, mas as portas estão abertas sempre. A gente fica muito Maravilha. feliz. Olha, a gente vai rapidinho pro intervalo. Você que está aí acompanhando, só vai beber sua água, vá no seu banheiro rapidinho, porque você não pode perder, ainda tem muita informação no próximo bloco. Vamos falar sobre os projetos sociais do ILE, o que é que está vindo por aí, quais são os planos para o futuro. Então tem muita conversa ainda aqui com Valéria Lima, uma das netas de Mailda de Tolu, jornalista e que está à frente aí do Instituto da Mulher Negra, Mailda de Tolu. Não saia daí que eu volto já. A gente está vendo, foi rapidinho, a gente já está de volta com o Azeviche de hoje, conversando com Valéria Lima. Valéria Lima, ela que é uma das netas de Mailda de Tolu e está aqui com a gente conversando sobre esse instituto, que é a nova paixão da vida dela, o Instituto da Mulher Negra, Mailda de Tolu. Antes da gente tocar em outros assuntos que eu ainda vou abordar com você, eu quero saber como é que foi esse chamado, né? Porque você estava ali na sua vida, como jornalista, fazendo outros trabalhos, veio a pandemia, você já falou um pouco sobre isso, que ficou naquele marasmo em casa, e que foi aí que você teve a ideia, né, de levar adiante o Instituto, criar o Instituto. Mas foi assim, o que é que te despertou? Como é que foi para você ter esse momento do despertar? Como é que foi que... Então, assim, é bem interessante essa história. Foi de fato um chamado, né? Ou um presente de Oxum, não sei. Mas tem muita relação com Oxum, assim. Tem relação com algumas coisas que aconteceram na pandemia. Minha mãe me mandou um edital, foi muito interessante isso. Minha mãe me mandou um edital da ONU Mulheres, mas era um edital voltado para organizações dirigidas por mulheres. Aí eu brinquei com ela, eu disse, mamãe, só se a senhora criar uma organização, né? E dei risada. E o papo acabou ali. E aí depois Val fez uma live com Preta Gil. E Preta Gil participou de um projeto no Teatro Castro Alves chamado Mulher com a Palavra. Sim. E Preta Gil foi vaiada 3 vezes. E na live ela fez esse relato. Eu achava que era uma coisa que ela jamais falaria na vida dela, mas eu achei muito bonito da parte dela dizer isso, né? A primeira vai foi porque ela usou a palavra denegrir. E aquilo me chamou a atenção, eu disse, poxa, Preta... E ela disse isso, né? Com todo o conhecimento que eu tenho, né? Toda a circulação, com a família que eu tenho, o pai e tal. Tem muita coisa que eu não conheço. E a partir dali... E aquela situação foi divisora de águas na vida dela, né? A partir dali ela foi buscar estudar, foi buscar conhecer, porque de fato, né, não basta só vivenciar de forma aleatória, né, digamos assim. Tem questões que a gente só vai aprender se a gente de fato buscar e se a gente tiver os caminhos, né, para buscar. E aí ela me deixou reflexiva, assim, tipo, o que é que eu posso fazer enquanto mulher negra da terceira geração dessa família para contribuir com o conhecimento e com a formação de outras mulheres, né? E se a gente acha que, quando a gente tem um pouco de conhecimento, e isso é natural, né, é da sociedade mesmo, a gente parte do princípio de que todo mundo tem.
Mas tem oportunidades que são únicas, né? Eu nasci numa família que me dizia o tempo inteiro, minha mãe dizia para mim o tempo inteiro, né? Vocês são negras, vocês são bonitos, não, vocês são negros, né? Porque eram os 4 filhos, na verdade tem um homem no meio. E ela dizia, vocês são lindos e não deixe que ninguém diga para vocês que vocês não são. E ninguém diga para vocês que vocês não são negros também, vocês são negros. Aí eu até tem uma situação muito pequena, eu estava na 3ª série, e a minha professora de banca, que era uma mulher branca que morava em frente à minha casa, em frente ao terreiro, no exercício veio lá para dizer que se eu era, qual a cor da minha pele. Ela disse que a gente era morena. E eu ousadamente botei a mão na cintura e disse a ela, minha mãe disse que eu sou negra, então eu vou botar que eu sou negra. Tipo assim, você não vai me convencer. Então assim, é esse lugar de privilégio, de consciência desde muito pequena. Então assim, quando a gente tem essa vida e quando a gente tem acesso à formação, eu já tinha feito mestrado, né? Em estudos étnicos e africanos. A gente fica achando que tá tudo aí para todo mundo, mas não tá. E se você mandar uma mulher negra hoje encontrar um caminho para ter esse conhecimento, ela não vai achar. Não é simplesmente chegar no Google e botar lá o que é que eu posso falar, o que é certo, o que é errado. Não é tão simples assim. Não é simples como parece. A gente precisa, de fato, ensinar para os nossos qual é o letramento racial, né? Muitas vezes, inclusive, dentro da nossa área, né, as pessoas acham que tem uma figura negra lá é suficiente para ter diversidade de temas e para saber quais são os termos corretos. Você sabe o quanto que você tem que estudar para dar conta de tudo, porque só a vivência não basta, a gente tem que ter leitura, a gente precisa estudar de fato para fazer a coisa correta, né? Precisa estudar as nossas referências, Lélia Gonzalez, Luísa Bairros, né? Que tanto escrevem sobre o feminismo negro, Sueli Carneiro, que discutem a questão racial dessa forma, Abdias do Nascimento. Então, assim, a gente tem acesso a essas pessoas, mas não todo mundo tem. Enfim, então, aquela live de Preta Gil me deixou muito reflexiva, assim, o que é que eu posso fazer? E aí vieram alguns questionamentos, tem a participação de Oxum, assim, muito forte nesse processo. E eis que no dia, minha mãe reza Santo Antônio e tem a feijoada de Ogum. Pandemia, a feijoada de Ogum foi o primeiro dia que eu entrei no terreiro desde que a pandemia começou. De máscara, no pânico, fui lá pegar minha quentinha, minha mãe ia mandar as quentinhas para distribuir na rua. E era 13 de junho de 2020, né? Auge da pandemia, todo mundo em pânico. Minha mãe disse, eu não quero deixar de fazer a feijoada de Ogum. Fez a feijoada, eu fui lá buscar. E aí, essa coisa, né? Ogum e Oxum ali muito presentes, Oxum por outro motivo. Aí no dia 14 de junho de manhã, quando eu acordei, eu estava sentada tomando café em frente ao espelho. E eu disse, já sei. E foi assim que a ideia veio, assim, tipo, 14 de junho. Aí, qual é a questão do 14 de junho? Quem nasceu 14 de junho é meu tio vovô. A ideia do Instituto da Mulher Negra Mailda de Tolu veio na manhã, um domingo, 14 de junho de 2020. E assim, foi muito consequência dessas coisas que aconteceram antes, mas também por eu me conectar, né, de alguma forma com essa minha ancestralidade através de Oxum, principalmente. Então, eu entendi a partir dali que, de fato, era a minha missão, assim, as coisas foram acontecendo, eu levei para a família, né, para minha mãe, que super acolheu depois, meu pai, minha irmã, Catarina, que está comigo o tempo inteiro, que inclusive é filha de Oxum. Eu não sou filha de Oxum, eu sou filha de Iemanjá, mas, assim, Oxum é muito presente na minha vida, é o voodoo da minha mãe também, né. E assim, foi muito acolhido pelas pessoas do terreiro. Então, assim, quem faz parte da organização de fato são as pessoas do terreiro, só mulheres. É uma organização formada única e exclusivamente por mulheres e por mulheres negras, é muito importante falar disso. E aí já nasce muito com esse pensamento, assim, tipo, de dar formação. E aí, o que acontece com a formação política em si, que é minha cachaça, né? O que eu quero de fato fazer, mas que é a mais difícil de fazer. Porque antes de dar a formação política para as pessoas, a gente precisa dar o básico. As pessoas precisam ter o que se alimentar em casa, elas precisam ter um trabalho, elas precisam ter renda. Então, e não adianta a gente atrair o público que já tem interesse, que já está voltado, que já estuda. A gente precisa atrair públicos diferentes. E uma coisa, por exemplo, que eu acho importante é que as pessoas precisam aprender a votar. Por exemplo, a gente precisa dar formação política para as pessoas entenderem o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade nossa, o que é que a gente pode cobrar, o que é que a gente não pode, qual é o perfil ideal, né, de um candidato para que a gente vote. Então, é muito disso também, mas antes disso, a gente precisa dar qualificação profissional para essas mulheres. E a gente atrai essas mulheres dessa forma e a gente cria consciência, porque a gente entende que tudo é gradativo, né? A gente não consegue tudo ao mesmo tempo. Então, assim, nesse primeiro momento, a gente está voltada para a qualificação profissional. Então, em médio prazo, a gente quer se voltar mais para a questão da formação política, da questão da consciência racial, comunicação antirracista, educação antirracista. Então, a gente quer dialogar sobre tudo isso dentro do Instituto. Mas a gente entende que para as mulheres terem interesse nesses conteúdos, elas precisam chegar por outros. Por exemplo, né? E pegando o gancho desses formulários que eu falei para você, que a gente passa para essas mulheres preencherem, a gente pergunta lá o que elas querem, né?
Então, a maioria pede curso de trança, por exemplo, né? Por que curso de trança? Porque é uma coisa que está muito comum hoje, né? Porque quando a gente vai buscar a nossa história, não foi sempre assim. Sim. E é importante falar para as novas gerações que não foi sempre assim. Não foi sempre que a gente teve rede social para se mostrar, que a gente pôde usar as nossas tranças e ocupar os espaços com esse perfil que a gente vê hoje na televisão, inclusive, né? Muito pelo contrário, foi tudo muito diferente. Mas hoje existe de fato uma demanda, né? As pessoas têm interesse em trançar o cabelo. Então, se a gente tem uma vizinha que trança, naturalmente eu vou trançar ali com a minha vizinha, que trança e fortalecer a economia dentro do meu bairro, dentro da minha comunidade. Então, é muito disso. As pessoas precisam aprender, né? Precisam aprender a economia criativa, precisam aprender que quando a gente paga para nossa vizinha, a gente está fortalecendo toda a estrutura. Do bairro. Exatamente. Então, assim, é essa a ideia de dar essa formação para que elas, a partir daí, comecem a criar consciência e tenham interesse em outros assuntos, em outras demandas, tenham curiosidade. A gente já fez, inclusive, a primeira atividade de formação política no Instituto. Foi muito legal, porque a gente pôde levar as pessoas que estavam fazendo os cursos da gente. Então, assim, a gente percebe que, de fato, tem interesse. A gente só precisa saber como fazer, porque formar público novo é muito difícil, né? Tem que saber os caminhos. E aí, você falando aí sobre esse chamado, como a coisa toda se deu para o surgimento do Instituto, eu lembro que em outra conversa você me falou sobre como Mãe Hilda lhe impulsionou nesse primeiro momento, por causa de uma situação específica que ocorreu pouco antes dela vir a falecer. Traga esse relato para a gente novamente, que quem não acompanhou nossa primeira conversa vai saber agora. E eu acho muito bacana você trazer isso, que mostra talvez o que lhe conforte diante do falecimento dela, em saber que você está levando adiante esse legado. Quando eu estava em 2000 e... Eu sou ótima com anos, né? Eu sou maravilhosa. Mas, enfim, exatamente no ano do falecimento dela, eu estava dando curso de trança no ILE. Eu comecei a dar curso de trança no ILE, eu tinha 19 anos. E eu estava lá, nunca tinha dado palestra na vida, estava ainda na graduação, não, minto, já tinha concluído a graduação, mas eu não tinha prática, né, da oratória, eu tinha muita vontade, né, de aprender a falar bem. Eu via mulheres como Luísa Bairros falando, Vilma Reis, enfim, ficava louca vendo aquelas mulheres falando, um dia eu quero falar como elas. E eu dei a primeira palestra da vida, né, fui para São Paulo para fazer uma palestra sobre tranças pelo ILE. E quando eu estava em São Paulo, minha mãe me liga, dizendo que ia ter uma atividade no terreiro. Eu não sabia que atividade era essa. E minha avó queria que eu falasse em nome dela. E aí, quando eu cheguei, a gente teve uma conversa, ela me falou algumas coisas que achava que era importante, né, para eu falar. Só que eu continuei sem saber qual era a atividade. Na época eu trabalhava na emissora de TV, saí super cedo, cheguei em casa para me arrumar, vestir o vestido branco. Eu não era iniciada ainda, já era suspensa pré-QED, mas não era confirmada ainda. E aí eu estava me arrumando lá, né, me avisam, chegou Luísa Bairros. Eu fiz, meu Deus, que evento é esse? Porque eu não sabia exatamente o que era. Aí chegou o Biratã de Castro, eu disse, não é possível, tem alguma coisa. Na época ele era presidente da Fundação Pedro Calmon, e aí foram chegando outros secretários e tal. Eu disse, não. Aí quando eu desci foi que eu entendi o que era, né? Era a assinatura de um convênio, né, do governo do estado com alguns terreiros de Salvador, que seriam reformados através de uma secretaria do estado, tinha relação com a CEPROM na época. E, assim, eu fiquei achando por um momento que nem iam me chamar para falar. Aí, no final, me deram o microfone, me convidaram para falar, né, como neta dela, como a pessoa que falaria por ela ali. E aí eu falei, assim, foi uma fala bem curta, bem rápida. E quando eu terminei de falar, ela me abraçou e disse, foi para isso que eu criei. E ela desencarnou dois meses depois, mais ou menos. Então, foi o último evento político dentro do barracão do terreiro. E foi assim, é como se tivesse sido um teste. E o mais interessante é que eu só me dei conta, só lembrei dessa história há uns meses atrás, porque eu estava um dia dirigindo, assim, e lembrando de coisas aleatórias. E eu fiz a conexão com a criação do Instituto ali. O Instituto já estava criado, já tinha passado, né, o 6 de janeiro, enfim, já estava em atividade constante, captando recursos, fazendo coisas. E aí eu fui juntando as peças. E aí eu só junto as peças, inclusive, com o 14 de junho, porque Val Bem-vindo, minha prima, eu estava dando entrevista para ela, assim, quando eu falei a data, ela fez o dia do aniversário do nosso tio. Aí eu disse, meu Deus, eu não fiz... Tem umas conexões que a gente só vai fazendo com o tempo, né? E quando a gente vai contando a história. E é muito interessante quando a conexão acontece, assim, no meio de uma entrevista, enfim. Mas tem muito disso, assim, tipo, de entender que é, de fato, o caminho. E aí, a cada pessoa que procura a gente para ajudar, para trabalhar, para dar ideia de algum projeto, para dizer que quer fazer alguma coisa junto,
eu acho que é a ancestralidade dizendo que, de fato, esse é o caminho, né? Que a gente, de fato, precisava criar essa organização. E eu acho que é muito importante, não só manter o legado dela, mas enquanto, né, terceira geração dessa família, a gente entende o impacto, né, de tudo que ela fez, entende que é possível continuar fazendo. E aí eu sempre digo, né, o Instituto da Mulher Negra Maída de Tolu é o meu projeto de vida, e assim, eu tenho muita sorte de ter pessoas que acreditam no projeto junto comigo, assim, sou muito abençoada pelos voduns, pela ancestralidade, porque a família colou comigo, tem minha irmã Catarina, que está comigo no projeto, minha mãe que acredita também muito no projeto, minha doné, né, Dona Ilda Alice, que também acredita no projeto, que abre a casa literalmente, porque a gente precisa dizer que é o terreiro, mas é também a residência de algumas pessoas. Então toda vez que a gente vai fazer atividade, de alguma forma a dinâmica da casa muda. É tudo muito difícil de fazer, mas assim, tendo uma estrutura, tem Pete, minha irmã mais velha também, que está sempre comigo, que acredita. Tudo que eu peço, às vezes eu peço uma coisa tipo, de noite, para ela estar lá de manhã cedo, 7 horas da manhã, porque vai ter alguma coisa, e ela vai assim mesmo. Então, assim, é só porque a gente tem uma rede de fato, né? Tem a minha esposa, coitada, que está em casa, aguentando a minha loucura quando eu estou trabalhando em casa, Sandra. E assim, eu tenho uma rede que me dá estrutura e que me ajuda a fazer, de fato, as coisas acontecerem, porque, de fato, é muito difícil estar nesse lugar, né? Mas eu acredito, eu digo que eu estou vivendo pela fé, eu acredito muito que esse projeto vai crescer muito, que, de fato, a gente vai conseguir impactar a vida de outras pessoas, assim como as nossas vidas foram impactadas pelos projetos sociais do ILE, né? Eu acho que é importante dizer que eu também sou cria de projetos sociais do ILE, eu acredito muito. Eu lembro que eu ouvi falar de Malcolm X e de outras grandes referências ainda criança, porque a gente assistia, né, na época VHS, mas a gente assistia na Bandeirê, tinham várias atividades, tinham várias coisas, a gente não participava de todas as atividades da Bandeirê, mas algumas pontuais a gente participava, a gente assistia, a gente cresceu vendo pessoas visitando o ILE, né? Recentemente a gente recebeu um grupo de afro-americanos no Instituto, afro-americanas, na verdade, antropólogas afro-americanas foram para o Instituto para ouvir sobre a história de Maída, e uma delas tinha vindo conhecia o Barracão do Terreiro porque tinha vindo com um grupo de afro-americanos há 30 anos atrás. Nossa. Então, assim, eu fiquei muito emocionada porque é como se, de alguma forma, também tem uma pessoa ali que foi daquele grupo, dissesse pra gente, né, dessa conexão e da importância desse legado. Ela conheceu a minha avó, ela veio com um grupo há 30 anos atrás e conheceu a minha avó. Eu lembro quando esse grupo chegou, eu tinha 7 anos de idade, mas eu lembro quando o grupo chegou e o barracão estava cheio de gente. E assim, é muito louco, mas a gente cresceu com muitas visitas, com o barracão muito ativo e sendo esse lugar, né, de acolhimento, de reunião política, do lançamento do livro dela, né, porque foi escrito um livro por 2 pesquisadoras que são também muito próximas, né, uma delas inclusive é diretora do ILE, a outra é filha de santo da minha avó, Ana Célia Silva e Maria de Lourdes Siqueira escreveram, né, Maída, História da Minha Vida, que é contado através dela mesmo, assim, de um relato dela, porque elas mantiveram, inclusive, né, da forma que ela falou, é um texto que foi muito pouco editado ali, mas é entender que é só continuidade, né? E eu acho que é esse o nosso papel, né? Essa é a nossa missão. Dar continuidade é muito mais fácil dar continuidade do que começar algo do zero, né? Com certeza. E você falou aí dos projetos, né, sociais do ILE, da importância que eles tiveram na sua vida e na vida da comunidade lá do Curuzu. Acho importante nesse momento, além de falar das ações do Instituto, também trazer para o público como é que está a situação dos projetos sociais, quais são as expectativas de retorno. Durante a pandemia a gente ouviu muitas histórias, né, teve que dar uma parada, porque teve a questão da sede. Então, traz para a gente uma geral de como é que está esse cenário agora. Então, assim, manter projeto social é muito mais difícil do que manter um bloco de carnaval vivo, né? Digamos assim. E o ILE tem esses 2 lugares, né? O ILE nasce como esse grande movimento cultural, né, para o Carnaval de Salvador, mas ele se torna algo muito maior. E eu digo que também é um presente, né, da ancestralidade para a família, para a vovô, que conduz esse barco já há quase 50 anos. Então, durante a pandemia, o ILE já estava com problemas, né, financeiros. Durante a pandemia, os projetos foram paralisados, tanto a Escola Maída como a Bandeirê. Na época já estavam sem os cursos profissionalizantes, mas durante muito tempo o ILE profissionalizou muitos jovens, né, de 18 a 29 anos ali, cursos de eletricista predial, curso de trânsito, enfim, e outros cursos também. Mas, desde a pandemia, esses cursos todas essas atividades, na verdade, foram paralisadas. E o objetivo, pelo que eu sei até hoje, é que os projetos sejam retomados a partir do ano que vem. Foi firmado, inclusive,
um convênio, né, com a Prefeitura de Salvador para a requalificação da sede, porque é importante falar disso, né? É extremamente importante construir. A sede é um prédio que foi construído em 2007, né, que foi inaugurado em 2004, 27 de novembro de 2004. É a data de inauguração da sede, uma data que eu guardei muito, porque foi a data também que saiu o resultado do vestibular que eu fiz, que naquela época ainda tinha vestibular. Ai, meu Deus, falei a data errada, desculpa. Então, a sede foi inaugurada 27 de novembro de 2003, e aí é uma data que eu guardei para a vida, assim, por N questões, inclusive porque foi a data que saiu o resultado do meu vestibular, que eu comecei a faculdade em 2004. Então, mas toda estrutura, todo prédio precisa de manutenção. E fazer manutenção de prédio que é de organização social é extremamente difícil, né? Porque muitas vezes a gente aprova um projeto que o recurso não pode ser utilizado para essa finalidade. Então, é extremamente difícil, né, manter tudo vivo e operante, digamos assim, da forma que é necessária. Então, foi firmado esse convênio com a Prefeitura agora, que vai fazer toda uma reforma, né, na sede. Felizmente, não é uma reforma estrutural, porque a estrutura está bem sólida e bem firme ali, porque palha com barro virou concreto. Isso. Então, aí para manter, né, essa solidez da organização também, né, tem esse convênio agora e provavelmente ano que vem as atividades serão retomadas, tanto a Escola Maílda quanto a Bandeirê. E a ideia é que, inclusive, esse convênio seja também com a escola para a manutenção da escola, porque pouca gente sabe, né, que por muitos anos o ILE manteve sem nenhum apoio a Escola Maílda. Então, assim, o ILE remunerava os professores, né, as professoras da escola, sem nenhuma ajuda, sem nenhum apoio direto, digamos assim, sem nenhum edital, sem nenhum projeto, sem nenhum convênio, né, nem com a prefeitura, nem com o governo do estado. E manteve durante muito tempo dessa forma e com a estrutura. É muito difícil e hoje, né, fazendo, eu sei o quanto que é difícil, né? A gente precisa fazer reforma o tempo inteiro, a gente precisa fazer obra para receber bem as pessoas, para dar qualidade, né? Para ter uma estrutura de qualidade para receber bem as pessoas. E eu sempre falo disso, né? A gente precisa de qualidade para receber as pessoas. A gente precisa de alimentação direito, né? Tipo assim, precisa de uma alimentação digna para receber as pessoas. Então, a primeira atividade que a gente fez no terreiro, a gente fez um café da manhã, uma mesa de café da manhã para que as pessoas pudessem se servir, né? A gente aprendeu muito isso com a minha avó, né? A gente precisa dar dignidade ao outro e dar aquilo que muitas vezes ele não tem em casa, né? Uma estrutura e alimentação diferenciada que muitas vezes ele não tem acesso no dia a dia dele. Então tem que valer a pena. Isso faz uma diferença enorme, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que não vai, até de outros bairros, que queiram ir fazer um curso ou estar ali presente na sede, podem desistir porque não tem o transporte, porque não tem a alimentação, porque não vai sair de casa sem tomar café e não sabe se lá vai encontrar. Então, realmente, esse suporte é mais do que necessário e imprescindível. E a gente realmente de cá torce para que realmente essa parceria, né, com a Prefeitura de Salvador vá adiante e dê esse alívio, dê esse respiro para o ILE, tanto para os projetos sociais e também para que ele possa chegar no carnaval um pouco mais aliviado e sentar aí com a cuia na mão, batendo de porta em porta, pedindo apoio para poder conseguir desfilar. Mas como a gente já está no tempinho final, eu quero que você fale sobre os próximos anos, como é que você vislumbra, o que é que você idealiza, o que é que você deseja para o Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolu, para a gente aí encerrar com essa expectativa. Então, eu acredito, né, tenho muita fé nos Voduns, que de fato a gente está no caminho certo, né, com a criação do Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolu. Eu acredito que daqui a um tempo, né, seremos uma organização sólida da forma que precisamos ser, né, para nos manter durante muito tempo, para que outras gerações sigam e mantenham vivo, né, o legado de Maílda de Tolu, desenvolvendo projetos diversos e se adequando, né, a cada tempo e a cada momento, porque acho que é muito importante isso, né, entender o momento que a gente está vivendo e, de fato, quais são as necessidades do momento para que a gente, de fato, possa impactar a vida das pessoas positivamente, né. Eu espero que o Instituto possa contribuir para que mulheres negras entrem na universidade, acreditem em si, que eu acho que esse é o primeiro ponto, né. A gente precisa acreditar na gente, a gente precisa acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. E a gente está vivendo um momento muito difícil, de muita violência, então, assim, a gente precisa de uma base sólida mesmo, né? Para acreditar, a gente precisa olhar e ver exemplos positivos à nossa volta para acreditar que a nossa vida também pode ser diferente. Então, essa é a missão do Instituto, né? Transformar de alguma forma a vida de mulheres negras, né? Impactar positivamente para que elas possam acreditar no futuro melhor. Com certeza. E eu quero parabenizar você pelo seu trabalho,
dizer que assim como você quer que o trabalho do Instituto seja um exemplo, muitas mulheres podem estar se espelhando em você, na sua força, na determinação e na vontade de transformar o mundo. E eu quero aqui agradecer de público pelo seu trabalho, pela sua presença, por esse papo gostoso e desejar muito boa sorte com o Instituto, viu? Eu que agradeço, assim, para mim é sempre muito importante falar da minha avó, é muito importante falar do Instituto, né? É muito importante participar de momentos como esse, de programas como esse, para que mais pessoas conheçam a história dela e para que mais pessoas também conheçam o trabalho do Instituto e procurem a gente para fazer os nossos cursos, as nossas atividades. Enfim, muito obrigada. Repete aí as redes sociais para o povo não se perder. O Instituto, o Instagram do Instituto da Mulher Negra Maílda de Tolu é @Instituto Maílda de Tolu. O nosso site é institutomailda.org.br. Maravilha, e é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui por hoje, viu? Lembrando que toda segunda-feira, às 13 horas, tem um programa inédito aqui na sua TV Câmara de Salvador, também no YouTube e em todas as nossas redes sociais você nos encontra. Um beijo pra vocês, até a próxima semana com mais um As Revistas, viu? Tchau, tchau.